Então vamos lá, para a entrevista coletiva do treinador rubro-negro. Gilmar, queria que você primeiro fizesse uma análise, né, do esporte, da apresentação do time hoje. E tem uma coisa que eu tenho observado nos jogos. O esporte tem criação, principalmente nos jogos em casa, mas está faltando sempre alguém para empurrar a bola para dentro. Você está, de fato, encontrando dificuldades para achar um 9 no esporte? Você vai pensar também em utilizar o Flávio? Enfim, como é que fica na tua cabeça também essa questão do 9, além da análise da partida? Obrigado. Boa noite. Primeiro tempo bem igual, bem parecido, bem equilibrado. E que o CRB soube aproveitar de uma infiltração onde aconteceu o pênalti, fizeram o gol. A gente teve a mesma proposta que a gente vinha treinando, vinha jogando nos outros jogos. Então o primeiro tempo foi essa a ideia, a convicção naquilo que a gente está fazendo. Tivemos mais dificuldades porque o adversário estava com 3 zagueiros. E aí o segundo tempo a gente mudou a nossa proposta de jogo, tirando um volante, centralizando mais o Giovani, fazendo uma linha de 3 armadores com o Kaique e com o Búfalo na frente. E a gente melhorou o segundo tempo, criamos mais que o adversário, tivemos mais volume, mais posse de bola, criamos mais oportunidades também. E de fato, está faltando o acabamento final, às vezes a melhor escolha do melhor passe, a finalização. Então fiquei feliz pelo desempenho e fiquei muito triste, não gosto de perder pelo resultado. Então, agora nesse momento a gente já começa a se preparar para o próximo jogo, fazendo as correções que tem que fazer, trabalhando com esses jogadores que estão aí nesse momento. A janela fechou, então nós temos que trabalhar com o Búfalo dentro da tua pergunta, com o Kaique e com o Flávio também. Gilmar, boa noite. Não só hoje, mas em alguns momentos da competição, me lembro contra o Criciúma, você inverteu a posição dos pontas. Você trouxe o Juba para a direita, para jogar com o pé trocado, e o Everton hoje foi para a ponta esquerda. Eu queria saber se você entende que o Juba ainda está tentando se adaptar ao lado direito, já que ele sempre jogou pelo corredor esquerdo. Eu queria que você comentasse essa escolha, no caso, pela inversão dos pontas para o jogo de hoje. Nós não podemos ficar engessado com os jogadores. Quando um adversário ele vem fechado com uma postura defensiva, que nem o CRB veio, nós temos que encontrar alternativas. Então, inicialmente eu comecei com o Everton pelo lado direito, centralizado o Giovani e o Juba na posição dele. Então, a inversão é para confundir o adversário também. Claro que sempre respeitando a característica desses jogadores, mas o Juba já atuou por aquele lado ali, para trazer a bola por dentro e ter uma boa finalização. Da mesma forma o Everton, quando eu coloco o Everton pelo lado esquerdo, respeitando também a característica dele, para ele ter profundidade, mas ele encontrar a tabela por dentro e a finalização. Então nós não podemos ficar engessado num sistema só. Imagine se eu ficar com esses 3 jogadores que são os armadores, só naquele posicionamento. Fica muito fácil, muito cômodo para o adversário. Então a ideia do técnico é dar liberdade e a mudança de lado para confundir o adversário. Em alguns momentos está dando certo, outros o adversário tem marcado a equipe com precisão. Pouso, boa noite. Foram 2 tempos distintos, né? Inclusive o esporte criando muitas oportunidades na segunda etapa e não conseguiu concluir em gol. Hoje o esporte perde essa invencibilidade em casa, está jogando na arena, mas foi uma derrota que a torcida sentiu muito. Você pode ver que o torcedor até vaiou em certos momentos, acabou protestando. Claro que derrotas vão acontecer ao longo do campeonato, podem acontecer, isso é normal, mas eu queria saber como você e principalmente o grupo digeriram esse resultado, principalmente pela pressão da torcida ao término do jogo. Não tenha dúvida que nós profissionais a gente sente muito mais do que o torcedor, muito mais enfim, a gente depende disso, concentra, prepara a equipe, trabalha, está envolvido, está comprometido. Quando o resultado não vem, a gente sente muito. Eu odeio perder também, igualmente do torcedor também. Só que hoje nós tivemos desempenho, diferentemente de outros jogos, que a gente não teve desempenho, mas foi letal. Definiu o jogo que nem a Chapecoense, outras partidas também. Mas em casa a gente vinha jogando bem outros jogos e conseguindo os resultados. Hoje a gente teve o desempenho e não foi letal, principalmente naquele último terço que eu expliquei para o João, do último passe, da finalização, mas a gente criou.
Então, agora é lapidar principalmente esse fundamento que diz respeito à finalização e à precisão. Professor, boa noite. Queria que o senhor justificasse as substituições de hoje, por favor. Eu entendia que no segundo tempo eu tinha que ter um jogador com mais qualidade na armação e principalmente colocando mais um atacante, porque o adversário estava jogando com 3 zagueiros, então eu precisava mais um jogador naquele setor para ficar próximo do Búfalo. E a ideia deu certo nesse primeiro momento, e depois eu fui fazendo as trocas, né? O próprio Thiago fez a função do Giovani que estava fazendo. O Sander realmente sentiu cãibra, e aí eu trouxe o Juba, colocando ele como lateral esquerdo, como naquele momento a gente precisava ser mais ofensivo. E depois a entrada também do Alanzinho. Então foi a ideia para povoar, criar mais o meio campo, alimentar esse ataque e para criar mais situações de gol. E isso aconteceu. Nós tivemos mais volumes, a gente dominou mais o jogo no segundo tempo, mas a gente não transformou esse volume de jogo, posse de bola, em gol. Boa noite. Contra o Ituano, o senhor fez uma alteração na volta do intervalo, que foi colocar o Rodrigão, e antes de acabar o jogo, sacou para entrar o Chico, e até foi alvo de vaias, o senhor até no final achou que era normal aquilo. E hoje, até numa pergunta feita aqui pelo nosso companheiro, falou-se em 9. E hoje o Sport tinha um jogo, um campo pesado, uma bola rondando a área, e talvez um cara com a presença do Rodrigão seria importante. E o Rodrigão, alguns jogos não vem sendo relacionado. Contrato terminando, Rodrigão fora dos planos, e também sobre essa questão, agora no final, quando acabou o jogo, teve um episódio lamentável, condenável. Eu acho que um torcedor tentou atirar um objeto no senhor. Queria saber como é que o senhor recebe isso tudo, já passando até do limite da crítica. Como é que o senhor recebe um episódio também como esse do final? Em relação ao Rodrigão, o Jorge está aqui, ele vai se posicionar, mas nós temos o Búfalo, que é um jogador de área, de presença de área, e ele já atuou contra o CSA, um campo molhado também. E depois eu entendi que precisava mais um jogador próximo dele. O Kaique é de movimentação, mas é um jogador também de presença de área. Em questão do Rodrigão, depois o Jorge pode falar melhor. É lamentável isso que aconteceu. Pode criticar, eu estou aqui trabalhando muito, estou me esforçando, mas dessa forma, esse tipo eu condeno. Esse tipo de situação eu condeno do torcedor. Eu sou um trabalhador que estou ali me esforçando juntamente com os demais jogadores, todo mundo aqui está trabalhando, a nossa campanha é boa, então é de se condenar essa atitude. Dalpozo, boa noite. Aproveitando esse embalo ainda de torcida, a gente percebe uma Série B muito equilibrada. Talvez o Cruzeiro esteja destoando um pouco na questão do futebol apresentado. A gente vê um equilíbrio muito grande, e o Sport, com todas as suas dificuldades financeiras e na montagem de elenco que não foi sua responsabilidade, vem conseguindo bons resultados, tirando hoje aqui na Arena de Pernambuco. Até que ponto você enxerga essa crítica da torcida contigo, que não é de agora, sendo justa ou injusta? Equilíbrio, Lucas. Eu sou uma pessoa muito equilibrada, eu procuro trabalhar, é isso que eu fui contratado, é isso que eu vou fazer. A campanha que você está falando é muito boa, a gente está no G4. Eu sempre admiti aqui para vocês, perante o grupo, que o meu desafio é fazer essa equipe jogar melhor. Mas é um processo, não é de uma hora para outra. Hoje nós jogamos melhores. Nós jogamos melhores e não vencemos. Eu preferia ter jogado menos, ter menos posse de bola, menos desempenho, menos situação de gol e sair com os 3 pontos. E se a gente conseguir fazer isso, jogar mais, ter desempenho e conseguir os 3 pontos, vai me satisfazer e satisfazer o torcedor, a diretoria também. Mas é um campeonato muito equilibrado. Hoje ainda a gente está no G4. Eu vejo sim que o Cruzeiro que está jogando o melhor futebol, e as outras equipes estão muito parelhas, está muito equilibrado o campeonato.